Ministra Gleisi, sobre até essa reação do IOF e de outras medidas do governo, né? Tem a reação política, tem a relação e a reação da população. O aumento de impostos, a senhora falou já um pouquinho disso, mas é alternativa no momento do país? Não, veja bem, de quem que a gente está dizendo que está cobrando imposto? Não estamos Uhum, cobrando imposto do povo trabalhador. Muito uhum. pelo contrário, nós mandamos um projeto de lei para o Congresso, que eu espero que seja logo aprovado, acho que está bem encaminhado, que isenta quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda. Hoje, quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda paga 27,5%. É bem pesado. E o que, que a gente está propondo? Quem ganha a partir de R$ 1 milhão por ano vai ter que pagar uma alíquota efetiva de imposto de no máximo 10%, Tá. começando com 2% e 3%. É muito menor que os 27,5%. Soma toda a renda e diz a tua alíquota efetiva vai dar isso. Então, é uma questão de justiça tributária. Porque tem muita gente, muita não, pouca gente que ganha muito e paga muito pouco. O Brasil não cobra imposto sobre lucro e dividendo. Lucro sobre os bancos também, contribuição social sobre o lucro líquido. Os bancos lucram muito, as fintechs lucram muito. Tem um negócio que os bancos se beneficiam que se chama juros sobre capital próprio. Eles reinvestem e pagam uma alíquota menor de imposto, eles têm que pagar mais. Betis, Betis paga 12%. 12%. Eu acho um absurdo isso. Tá a proposta de 18, para mim iria para 25, 30. Aliás, acabaria com Betis, porque eu acho que é um grande problema hoje na sociedade, mas regulamentaram lá atrás, quando nós entramos já estava legalizado, aí foi colocado o imposto, nós temos que aumentar. Por que paga só 12%? Hoje a maioria fica no celular jogando, não gera emprego, gera só vício. Então, esse tipo de coisa nós temos que corrigir, não tem que ter medo de falar sobre isso e fazer esse debate no Congresso Nacional. A ministra Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, é a nossa convidada aqui na CBN. Estamos falando de política, mas eu prometi falar também de investimentos aqui no Isso. Paraná. Ministra, a senhora esteve em Campo Magro, fazendo esses anúncios, licitações, até o novo PAC. Para o Paraná, de maneira geral, o que a gente pode esperar para esse restante de 2025, para 2026, dentro desse contexto sobre o qual falávamos, inclusive? Então, primeiro eu quero falar já de grandes investimentos que nós fizemos no Paraná. Por exemplo, na área de petróleo, na Petrobras, aqui em Araucária, que é um polo Na Repar, importante, sim. né? Na Repar. Só na Repar foram 3,4 bilhões de reais para modernização, que já foram liberados e estão sendo executados para aumentar a planta, a capacidade de refino. Isso vai ser bom para o investimento no Paraná e em todo o Brasil. E nós reabrimos a fábrica de fertilizantes, a Fafem. Isso. São 900 milhões de investimentos que já foram feitos e vão recapturar os 3.000 empregos. E fertilizantes são essenciais para nós, nós temos produção agrícola. Então, isso foram dois investimentos importantes que o governo do presidente Lula fez. Além disso, em estradas, a gente está terminando a Boiadeiro, a 487, Sim, sim. trecho Moarama Cruzeiro do Oeste, 37 quilômetros, 322 milhões de recursos, que não é de pedágio, 83 milhões de União da Vitória São Mateus do Sul, que começaram as obras também de recuperação, que é um trecho bem complicado, e 281 milhões de Umuarama a Porto Camargo. E, além disso, aí a duplicação da 418 no contorno norte, 170 milhões destinados para a Sim, obra. sim, que é uma Inclusive, obra o ministro recente. veio, obra Isso. recente. Então, isso tudo é dinheiro do governo federal e foi uma determinação do presidente Lula de colocar a recuperação de estradas de novo no PAC. E aqui já tinha um processo de concessão que o governo federal entrou junto, refez editais, conseguimos reduzir preço, inclusive, mas isso vão ser 60 bilhões de investimentos aí nos próximos anos. Então, é muito importante. Além disso, a gente tem mais 5 campos dos institutos federais de educação, Sim. obras das universidades federais, escolas, creches. Eu hoje, por exemplo, estive em Campo Magro. Assinamos a licitação de uma creche, 6 milhões de reais. Também de um centro de esporte e cultura, mais 2 milhões de reais. Mais dinheiro para habitação. Então, você vai... e mais o kit também da Itaipu para os catadores. Caminhão, Sim. prensa. Então, assim, tem dentro dessa ação do presidente Lula, do governo federal, um objetivo de levar investimentos para os estados, né? E aqui eu não estou falando nem dos programas que são, assim, digamos, custeio, mas que Sim. tem o Pé de Meia, que tem 190 mil estudantes beneficiados aqui, mais de 300 milhões de reais. A gente também retomou a questão dos mais médicos, que foi muito importante. Tinham, acho que, 669
Médicos do Mais Médicos, hoje nós temos 1.800, o Farmácia Popular, isso tudo está beneficiando o povo paranaense. Agora, em relação também ao Paraná, mas aí eu queria voltar um pouco na política, né? Qual a perspectiva da senhora em relação às eleições de 2026? E aí eu pergunto, a sua pretensão mesmo é de candidatura e o PT pode lançar, na sua opinião, um nome próprio para candidatura ao governo do estado? A gente faz essa pergunta em meio às expectativas das eleições do partido que acontecem no final de semana. Então, quando essa entrevista for ao ar, a gente já tem aqui a novidade em relação a isso. Mas o que a gente já pode adiantar para o ouvinte sobre isso mesmo, eleições no ano que vem? Acho que a possibilidade do PT ter um candidato próprio aqui a governador do estado é grande. Ainda não tivemos uma discussão que decidiu, que bateu o martelo, porque nós estamos esperando as eleições que acontecem dia 6 de julho, como eu vou estar falando aqui segunda-feira, que aconteceram ontem. Que vai eleger o presidente estadual, a direção estadual, os presidentes municipais e o presidente nacional e a direção nacional. Uma eleição direta em todo o Brasil. Então, depois dessa eleição é que o PT vai se debruçar para fazer a sua estratégia eleitoral. Vai fazer uma avaliação interna das suas capacidades, possibilidades, mas também buscar alianças. Quais são os partidos que estão conosco, né, para a gente construir essa aliança? E o que vai direcionar tudo isso é a reeleição do presidente Lula, a campanha de reeleição do presidente Lula. Até hoje num evento, hoje sexta num evento na Petrobras, o presidente Lula falou sobre isso também, sobre a questão dos 10% que ele cortaria de benefícios fiscais e da também proposta de reeleição dele, né? Essa já é uma questão já certa. O presidente Lula sai à candidatura à reeleição e esse será o trabalho do partido também, ministra? Isso, exatamente. Essa é a nossa definição. Lula é nosso candidato a presidente, a reeleição. E, obviamente, que essa é a prioridade do partido. Então, passadas as eleições partidárias, nosso foco vai ser a unificação partidária com o objetivo da reeleição. E é isso que vai orientar as nossas alianças. Agora, ministra, um assunto também recente que gerou bastante discussão foi a questão do aumento de cadeiras no Congresso. Reflexos, por exemplo, no Paraná, porque aí um deputado estadual a mais pode ser inserido em função desse equilíbrio, né? Como a senhora também vê essa movimentação no Congresso, até mesmo esse tipo, né, de aumento, que para a população, pelo menos a reação foi, nossa, estão querendo cortar, mas o Congresso está querendo aumentar essas vagas. Qual é a sua posição sobre isso? Isso não foi bem recebido realmente pela sociedade, porque tem essa contradição. O Congresso vai ter que avaliar as medidas que vai tomar em relação a isso. Ministra, bom, para a gente fechar, sua perspectiva também em relação a outras discussões que são importantes. O governo está muito focado no orçamento, nessa questão dos impostos. Tem algum destaque ou algum para o segundo semestre de 2025 que deve mobilizar, pelo menos para além de a gente falar de recurso, além do orçamento, que deve ser pauta colocada pelo governo para esse segundo semestre? Temos, bom, além dessa do imposto de renda, a gente tem a PEC da segurança pública, que é muito importante, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deve ser aprovada na comissão e vai criar a comissão especial. E isso vai ter impacto, obviamente, né, em todo o país. Nós temos também a medida provisória da reestruturação do setor elétrico, aonde nós estamos propondo, e já começou a fazer efeito, porque é uma medida provisória, então, conta de julho, que chegar em agosto, para quem consome até 80 quilowatts, vai estar zerada, não vai pagar nada. E quem consome até 120 quilowatts vai ter um desconto também. E vamos fazer uma reestruturação na conta de desenvolvimento energético para tentar baixar o máximo possível a conta de luz. Então, esse é um compromisso que o presidente Lula tem. E aprovamos agora a medida provisória do crédito consignado para o setor privado, igual tem para o público, para ajudar e facilitar as pessoas terem acesso, né, a um crédito mais barato. Então, são medidas que visam, assim, atingir mais a vida geral das pessoas, melhorar, diminuir os custos, né? É isso que a gente pretende. Como ministra e integrante do governo, lógico, como é que a senhora vê essa questão dos descontos que foram feitos do INSS e agora a necessidade de reaver esse dinheiro para as pessoas, mas tirando, né, hoje do caixa? Como também está sendo a investigação dentro para reaver o dinheiro de quem
efetivamente tirou, vamos dizer assim, né, das contas dos aposentados, e como isso é encarado no governo? Foi um golpe que o próprio governo recebeu a partir disso? Na realidade, o que a gente descobriu é que tinha uma quadrilha dentro do INSS, de funcionários do INSS, e que estavam operando isso há muito tempo, já desde lá de trás. E foi no nosso governo, com o presidente Lula, que a Polícia Federal tomou a CGU, Controladoria Geral da União, que tem um ministro indicado pelo presidente, começou a tomar medidas. Hoje a gente tem 10 inquéritos policiais, a Polícia Federal tem 10 inquéritos em vários estados para levantar isso. Então, fez as primeiras operações, agora está na fase de levantamento de sigilo. Celulares que foram apreendidos, contas bancárias, enfim, uma série de coisas para chegar a quem está envolvido. Então, isso é uma coisa, a Polícia Federal vai fazer. O Congresso decidiu fazer uma CPMI. Eu até falei na época, eu disse assim, nós não temos problema com CPMI, não temos medo, não temos envolvimento com o que aconteceu. Só me preocupa que a CPMI, ao politizar o assunto, possa prejudicar as investigações da polícia. Porque daí vira, né, mistura tudo, vai requerer informações. Então, eu tenho um pouco de cautela por isso. Mas as investigações estão bem adiantadas. E a questão do ressarcimento, não dá para pedir para eles esperarem a gente ressarcir antes para depois devolver, né? Já tem ações da AGU contra quem fez os desvios. E assim também, sabendo quem está envolvido, você vai atrás de bens, vai atrás de executar. Mas as pessoas não podem esperar. Nós estamos falando de pessoas que ganham pouco. Então, o Estado, o presidente Lula resolveu, disse, nós vamos bancar o valor para ressarcir e vamos entrar com uma ação cobrando aqueles que estão devendo. Gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui à CBN, esse bate-papo, porque falar de política é parte do nosso dia a dia, né? E entender o que acontece também no governo é interessantíssimo. Muito obrigada. Nada. Do meu, falar de política é o dia inteiro. O dia inteiro, Tá bom, exatamente. te agradeço, Joyce, agradeço a todos os ouvintes também a oportunidade. Aqui na CBN eu conversei com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, a Gleisi Hoffmann, que é paranaense, estava aqui na nossa região cumprindo a agenda e fez essa visita aqui para a CBN. Não poderíamos deixar de ouvir a ministra também para levar mais sobre política para você. CBN, a rádio que toca notícia.